Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso intensivo de produção de soja. Eu sou o professor Daniel Escotar e nas duas últimas aulas nós abordamos aí vários assuntos técnicos importantes para a produção de soja. É muito importante que, se você ainda não assistiu as duas aulas, a aula de segunda-feira e a aula de terça-feira, que você volte lá e assista, porque a gente está seguindo uma linha de raciocínio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, né, se está assistindo esse vídeo primeiro, nós estamos fazendo um intensivo onde estamos pegando vários pontos estratégicos dentro de produção de soja e estamos trabalhando dentro dessas aulas. Esses pontos, eles são trabalhos de muita pesquisa em campo, trabalhos direcionados à última safra que nós estamos desenvolvendo durante essas aulas. Por isso é muito importante. Se você perdeu as duas últimas aulas, que você volte e assista depois para que você não perca nenhum desses assuntos que foram muito importantes. Já falamos de planejamento, de plantabilidade, de espaçamento, falamos aí sobre o controle de plantas daninhas, falamos sobre germinação, falamos sobre adubação, vários outros assuntos. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar hoje sobre irrigação, vamos falar sobre alguns tratos culturais, vamos falar também sobre alguns pontos importantes sobre adubação voltada a enchimento de grãos, vamos falar também sobre dessecação e chegando já no período de colheita. Vamos lá então. Então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre irrigação. Esse é o primeiro assunto de hoje, irrigação. E por que eu estou falando de irrigação nesse primeiro assunto? Porque é muito comum quando a gente fala que nós vamos implantar a cultura da soja, e aí as pessoas elas conversam, mas será que eu preciso investir em irrigação? Nós já falamos lá na nossa primeira aula do nosso intensivo de produção de soja sobre maquinário. Falamos sobre plantadeira, falamos sobre colheitadeira, pulverizadores. Será que eu preciso? Será que eu posso terceirizar? Será que eu não posso? Aí entra agora uma questão que é muito importante, sobre a irrigação. Será que vale a pena eu estar utilizando irrigação? Será que vale a pena eu estar investindo em irrigação? Como assim investir em irrigação? É muito diferente eu falar que eu vou investir em irrigação para o maracujá e para a soja. A área é completamente diferente, o sistema de irrigação é diferente. Hoje o principal sistema de irrigação que a gente utiliza na soja é o pivô central, que é um investimento alto. O pivô central é um investimento alto, principalmente se você trabalhar com grandes áreas. Ou será que vale a pena? Será que não vale? Ah, mas quer dizer que o pivô central não é eficiente? Não, longe disso. É um dos sistemas de irrigação mais eficientes que nós temos hoje no Brasil. Tá? É um dos. Ele vale a pena. Agora, será que o investimento ele vai compensar? Eu vou precisar analisar alguns pontos, se são exatamente esses pontos que eu vou estar te ensinando a partir de agora e você vai conseguir tomar a sua decisão ou não. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é qual que é a necessidade hídrica da soja. Isso vai variar de região para região, mas ela varia de 550 a 800 milímetros por ciclo, tá, pessoal? Por ciclo. Então, essa é a necessidade hídrica da cultura da soja. Então, será que vale a pena? Será que não vale? Será que minha região ela tem a quantidade que precisa? Ah, isso aqui é um ponto importante. Então, o ponto-chave para que eu vá definir a quantidade de água e se eu vou estar investindo em sistema de irrigação ou não é a minha região. Será que ela tem chuvas bem distribuídas nesse período para que eu possa conseguir disponibilizar a quantidade de água que precisa? É lógico que aí eu já começo a pensar também, poxa, será que na minha região depois eu vou ter a segunda safra, vou ter a safrinha no caso? Qual que é a cultura que vem depois? Tudo isso aqui a gente leva em consideração. Agora, quando que é o início das águas? Eu vou ter essa disponibilidade? Além de falar em ter essa disponibilidade, tem um ponto que vai muito além. E não é só ter essa quantidade de 600, 700, 800 milímetros de água nesse período de safra para minha cultura. Não, eu preciso ter a quantidade de água correta na fase, no momento correto. É isso daqui que pega. Não adianta você chegar no final do seu ciclo e ter 600 milímetros. Isso não vai acontecer, né? Mas 500 milímetros de água. Não, isso não vai adiantar. Eu tenho que ter água distribuído, tá, nos momentos corretos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é entender quais são os momentos de maior necessidade hídrica. E o primeiro momento é o seguinte, tá? Vamos lá. Germinação. Vou colocar emergência, né? Barra emergência. Ok.
Então, esses dois momentos iniciais, esse momento inicial de intergerminação e começou a emergir, certo? Esses dois momentos são muito importantes. Não tem como eu falar em taxa boa de germinação se eu não tiver uma boa umidade no solo. Então, tenho que ter água disponível para a germinação e para a emergência, tá? É só água? Lógico que não. Tem o controle de plantas daninhas, no qual falaremos ainda nessa aula, tá? Mas germinação e emergência é um momento muito crítico de necessidade de água. É o momento mais crítico? Não. Existe um outro momento em que a necessidade ela tende a ser ainda maior, que vai ser aqui, ó, na floração barra enchimento dos grãos, tá, pessoal? E ainda falaremos sobre enchimento dos grãos nessa aula novamente, tá? Sobre outro ponto que aqui é muito importante, que a gente está ligando um assunto a outro. Esses dois períodos aqui são os períodos de maior necessidade hídrica. Se eu conseguir ceder a quantidade que precisa nesse momento, certamente não há necessidade de investimento em irrigação. Vamos tentar colocar isso aqui em números. De germinação e emergência, você precisa manter o solo úmido, certo? Agora, quando chega aqui na floração e enchimento, a gente calcula de 7 a 8 milímetros por dia, tá? Isso é uma média, é lógico, né? Não necessariamente vai chover, ele vai ter 7, 8 milímetros por dia, mas se você fizer um cálculo, nesse período ali de floração e enchimento dos grãos, você tem que ter aproximadamente essa quantidade. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, na minha região ela tem água disponível nesse período, o meu período de safra, ele vai disponibilizar essa quantidade de água que ela precisa? Essa quantidade de 7, 8 milímetros? No final do ciclo eu vou ter aqui entre 500, 600, 700, 800 milímetros de água disponível? Na maior parte das vezes, os produtores eles fazem esse planejamento já pensando nessa janela das águas. Então, se você tem essa quantidade de água disponível, não há necessidade de fazer investimento em irrigação. É lógico, se você já tem ali na sua propriedade o sistema de irrigação, ele já está implantado, você já utilizava antes, e mesmo assim tem a água bem distribuída, você vai utilizar como um complemento de água. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você está iniciando o plantio, a sua região, nessa janela, esse intervalo de safra, ele tem ali a água bem distribuída, a precipitação bem distribuída, e você vai conseguir ceder nesses momentos a quantidade de água sem problema nenhum, não há necessidade de irrigação. E é lógico que o nosso planejamento de plantio ele vai influenciar para que a gente aproveite essa janela de oportunidade. Por outro lado, se você vai trabalhar com uma área muito extensa, uma região em que as chuvas elas não estão bem distribuídas, você não está podendo confiar nessa janela de águas, então nesse caso, o ideal seria estar fazendo a irrigação. Então esse é o primeiro ponto para que a gente possa definir. Beleza. Saindo da irrigação, então, já falamos sobre alguns tratos importantes, nós vamos então para um período muito importante, que eu já falei aqui sobre o enchimento de grãos, nós já viemos para o enchimento de grãos, que é voltado à adubação. Adubação. Esse é o nosso segundo assunto de hoje, tá? Assunto muito importante. Já falamos um pouco sobre adubação na aula passada e nós estamos retomando. Por quê? Porque na aula passada eu falei um pouco sobre o nitrogênio, né? E agora eu quero dar uma ênfase maior a outro nutriente. Por quê? Porque quando a gente chega aqui na fase de enchimento de grãos, é uma fase muito crítica. Por quê? Por que essa fase ela é muito crítica? Porque o produtor ele já fez todo o investimento, ele fez investimento em maquinário, se fez investimento em irrigação, em inoculação, em insumos e adubos, em tratos culturais, em pulverização, e ele já está chegando ali no momento final, que é o momento que vai fazer o enchimento dos grãos. E aqui está a cereja do bolo. Por quê? Porque depois de feito tudo isso, ele não conseguiu atingir um bom enchimento de grãos, o resultado final dele vai ser pavoroso. Por quê? Ele teve crescimento de plantas, tá bem distribuído, foi bem germinado. Mas o que vai trazer aqui o peso, que a gente chama de peso de 1000 grãos ou peso de 1000 sementes, né? Como a gente calcula, é realmente aqui o enchimento de grãos. E não só a quantidade de vagens, não só a quantidade de grãos. O enchimento aqui ele é muito importante. E aqui nesse momento nós já fizemos toda a nossa adubação fosfatada, nitrogenada e até fizemos adubação com potássio. Porém,
como eu falei na aula passada sobre o nitrogênio, um outro nutriente que nós temos que dar muita atenção aqui nessa fase de enchimento é o potássio. Pessoal, na cultura da soja, o potássio é o que dá a cereja do bolo quando falamos em enchimento de grãos. Vamos lá, por quê? Primeiro, porque o potássio ele está diretamente ligado à síntese de proteínas. Pessoal, eu não vou me aprofundar aqui em questão fisiológica, tá? A galera que depois que vai fazer o curso de produção de soja, eles vão ter todo esse assunto bem descrito, como fazer adubação, como parcelar, em que momento, qual adubo, como calcular, como fazer a correção de solo, tudo isso vocês vão aprender quem for fazer o curso de produção de soja. A ideia aqui é só centralizarmos aspectos estratégicos, beleza? Então vamos lá, ele vai estar diretamente ligado à síntese proteica. Segundo ponto, fotossíntese. Professor, o que o potássio tem a ver com a fotossíntese? Galera, potássio está diretamente ligado à abertura e fechamento de estômatos. E quando falamos em abertura e fechamento de estômatos, nós estamos falando dos aspectos mais importantes ali de controle de entrada e saída. Eu estou falando de oxigênio e gás carbono. Eu estou falando ali do próximo ponto, que é o terceiro item voltado ao potássio, que é o transporte de carboidratos. Então, a abertura e fechamento de estômatos está diretamente ligado à fotossíntese. E o terceiro ponto, como eu já disse, que é o transporte de carboidratos. Esses três itens que são de responsabilidade direta do potássio, também, né? Tem várias outras enzimas, vários outros nutrientes também estão envolvidos, mas o potássio está diretamente ligado. Eles são os grandes responsáveis pelo enchimento de grãos. Então veja que se nessa fase de enchimento de grãos eu não tiver uma boa disponibilidade de potássio disponível para a minha cultura, eu não vou conseguir atingir o peso de grãos ideal. E aqui é um problema seríssimo. Por quê? O meu peso de grãos, ele é um dos grandes responsáveis aí para que eu, falando em quantidades, eu atinja ali a produção que eu espero. Então, quando chega aqui no momento de enchimento de grãos, se eu não tiver potássio disponível, é bem possível que o produtor ele vai se decepcionar. Ele fez tudo, ele fez investimento, fez todos os tratos culturais, ele disse agora vai, essa safra vai ser recorde. Porém, quando chegou ali no momento de enchimento de grãos, ele relaxou e não verificou que o potássio não estava disponível. E é lógico, tem vários motivos para isso. Talvez um parcelamento mal feito, uma adubação mal feita, um insumo que não deveria ter sido utilizado. Esses são aspectos que você tem que levar em consideração. O potássio, ele é um nutriente que ele tem uma mobilidade alta no solo. Por exemplo, você vai adicionar o cloreto de potássio ali, que hoje é o adubo potássico mais utilizado, você vai colocar ele ali no solo rapidamente, né? Ele já falando aqui de potássio disponível, é lógico, ele já vai estar na solução do solo, o que não for absorvido ele vai ser lixiviado. Então agora, como fazer essa adubação muito bem feita, tá? Não vou me aprofundar na metodologia de adubação, eu estou apenas pegando alguns pontos estratégicos que para você, que é técnico, agrônomo, estudante, produtor, você que acompanha produtores rurais, produtores de soja, que você comece a ficar atento, beleza? Que isso aqui é uma falha gigantesca que poucos produtores se atentam, tá? Então é lógico, para você que vai fazer depois o curso de produção de soja, vai se especializar, né, as matrículas acho que abre semana que vem, depois nós vamos falar sobre isso ainda, você vai ter oportunidade de se aprofundar, de aprender como fazer adubação, de como fazer esse parcelamento, como utilizar da forma correta para que chegue aqui você não corra aí o risco de não ter potássio disponível. Mais uma vez, você produtor, chegou nesse momento aqui, é lógico, desde a floração ao início de enchimento de grãos, você tem que dar muita atenção ao potássio disponível. Isso aqui é um dos fundamentos mais importantes da adubação para a cultura da soja. E aí a gente vai para o nosso terceiro aspecto de hoje, que ele também está ligado, né, lógico, a esse processo, desde da germinação até o enchimento de grãos, e aí logo para o fechamento do dossel, eu estou falando, que é o controle de plantas daninhas. Vamos colocar aqui em cima, aqui, ó, o controle, vou colocar controle de ervas, tá? Não escrever muito. Vou colocar só ervas aqui, ó. Ervas espontâneas, ervas daninhas, como você queira chamar.
O controle de ervas daninhas na cultura da soja é um dos pontos chaves para que a gente consiga um bom desenvolvimento da sua lavoura. E aí, para a gente poder começar a entender os aspectos mais importantes, muitos produtores chegam e falam assim: Daniel, qual o momento correto de fazer esse controle? Como que deve ser feito esse controle? Tem alguma dica que você dá para a gente para que a gente possa atingir um bom desenvolvimento? Vamos lá, vamos por partes. Existem duas fases mais críticas que eu tenho que dar atenção, que é lá na germinação e também no fechamento do dossel. Vou colocar só aqui, porque não vai caber tudo não. Germinação e fechamento do dossel. Esses são as fases mais críticas quando falamos ali em controle de plantas daninhas. Se nesse momento eu tiver aqui as plantas competidoras ali com a cultura da soja, eu posso ter prejuízo. E pessoal, e aqui a gente tem que dar uma atenção a um aspecto que vai muito além da competição. Toda vez que a gente fala em plantas daninhas, ervas daninhas, enfim, nome que você queira dar, é muito comum que a buva, o capim margoso, não sei qual que é mais comum aí na sua área, é muito comum que as pessoas falem: mas essas plantas elas vão competir por água e por nutrientes. Tudo bem, elas vão competir por água, por nutrientes, por espaço. Mas elas trazem um prejuízo que vai além da competição, que é a hospedagem de patógenos. Pessoal, um dos grandes causadores de doenças de pragas na soja são as plantas daninhas. Elas armazenam, elas servem ali como casa, como esconderijo para patógenos. Então, o controle de ervas daninhas na cultura da soja vai muito além de competição. Então, eu tenho que dar atenção a isso. A pessoa fala assim: mas ela vai competir, mas eu estou adubando bem, não tem problema não, vou deixar ali, vou fazer mais ou menos aqui, vou fazer somente no início. Não é assim. Por quê? Porque além da competição tem essa questão dos patógenos. Então, isso aqui você tem que dar muita atenção, o controle tem que ser muito bem feito. E aí, para a gente poder começar bem ali o nosso controle de plantas daninhas, uma das dicas, uma das estratégias que a gente acompanhou que os produtores têm feito e que tem dado muito bom resultado é a dessecação antecipada, o manejo autonal, como a gente chama. E aí tem algumas dicas importantes para que esse controle seja bem feito. O primeiro deles, a primeira dica que a gente traz para você aqui é aplicar quando as plantas estão pequenas. Plantas pequenas. Essa é uma fase muito importante, quando aquelas plantinhas ainda estão pequenas, para que eu possa ter ali um bom resultado no meu controle. Muitos produtores erram no momento ideal, eles esperam demais, aí vem a chuva, esse crescimento ele é acelerado e isso daqui prejudica muito. Então eu tenho que verificar o momento correto, o tamanho das plantas. Um segundo aspecto que também é muito importante é o mecanismo de ação. Mecanismo de ação. Na cultura da soja, principalmente, você tem que fazer o rotacionamento do mecanismo de ação do herbicida que você está utilizando. Se você não fizer uma rotação muito bem feita, é bem provável que o seu controle, a sua utilização de herbicidas, ela não vai ter a eficácia que se espera dela. Então é muito importante que você faça o rotacionamento do mecanismo de ação. E um terceiro aspecto que também é muito importante, que são as questões climáticas. Por que as questões climáticas são importantes? Porque é muito comum o produtor chegar lá e falar assim: olha, meu vizinho ele utiliza o herbicida tal, aí só que eu conheço uma pessoa que eu moro aqui talvez moro em Goiás, eu conheço uma pessoa que mora no Paraná e ela utiliza ali o herbicida X e eu vou utilizar também. Cara, mas espera um pouquinho, vamos entender um pouquinho, vamos entender melhor como que é qual herbicida que ele está utilizando, quais são as situações climáticas ideais para a utilização daquele herbicida, muito sol, pouco sol, muita chuva, pouca chuva, solo úmido, solo seco. Cada herbicida ele tem a sua situação de ambiente ideal para que ele possa fazer a sua ação. É importante conhecer isso aqui. Questões de vento, deriva, tudo isso é muito importante. Nós vemos produtores que eles acabam exagerando na utilização de herbicidas e não tendo o resultado que se espera dele. Então é muito importante que você verifique essas situações climáticas. Então, pontos chaves: aplicar o herbicida quando as plantas estão pequenas, fazer o rotacionamento do mecanismo de ação e verificar as situações
climáticas, né, ou situação de ambiente ideal para cada herbicida. Isso é um ponto-chave que você tem que estar verificando, tá? Para a utilização de herbicida, a gente tem aí vários outros fatores. Como eu disse, não dá para se aprofundar somente no intensivo. A ideia aqui é trazer para você pontos estratégicos para que você dê maior atenção. Show! Entendido então esses aspectos de controle de ervas, a gente começa a passar para a parte final, que é a própria dessecação. Mais um momento crítico na cultura e que muitos produtores têm errado. Tem errado no tempo, tem errado no objetivo da dessecação e a gente acaba não atingindo o resultado que a gente espera, beleza? Então vamos lá. Qual é o momento ideal? Por que fazer a dessecação na cultura da soja? Olha só, antes de falarmos sobre qual o momento ideal, nós temos que entender o objetivo. Aí você vai entender, por que eu faço aqui? O primeiro objetivo da dessecação na soja é antecipar a maturação. Chega um dado momento na cultura da soja, e aí isso acontece principalmente nas plantas de crescimento indeterminado, em que ela não vai produzir mais. Ela vai crescer, mas não vai produzir. Então não há necessidade de continuar o ciclo. Então a gente antecipa a maturação, né, para que a gente possa já até mesmo antecipar a nossa colheita. E isso aqui estrategicamente é interessante. Você imagina lá o produtor que ele vai fazer o plantio de milho depois. O plantio de milho que vem após a soja, se ele não for feito no momento correto, cada dia de atraso são perdas para o produtor, porque ele precisa daquela janela de tempo e água. Entende? Então, eu preciso antecipar a maturação para que eu possa colher até um pouco mais rápido e aí conseguir já manter o meu planejamento de ciclo. O segundo ponto é que quando eu faço a dessecação, eu mantenho também a minha área uniforme para a colheita. Imagina se eu deixasse ali uma área, uma gleba já feita a maturação e outra não. Eu estou ali com a máquina em campo, agora eu tenho que esperar essa daqui entrar na fase de maturação, né, ou terminar a maturação. Então, não faz muito sentido, certo? Então, no geral, a gente acaba fazendo a dessecação para que a gente consiga também uma área uniforme. Quando eu uniformizo a minha área de colheita, o meu resultado é muito maior. E o terceiro ponto é lógico, quando eu faço essa dessecação, essa utilização também, eu vou estar eliminando aquelas plantas daninhas, o que contribui já para o meu plantio da próxima safra, né? Ou da safrinha, enfim, depende muito da região que você está. Então a dessecação ela serve para isso, para que eu possa antecipar a maturação, para que eu possa ter uma maturação uniforme e até mesmo eliminar as plantas invasoras. Aí tem questão de praga e doença, tudo isso aqui que envolve. Beleza, professor. Mas qual que é a fase ideal? Eu não vou falar sobre a utilização da dessecação, isso aqui vai ficar para a galera que realmente depois quer se aprofundar, quer fazer o curso de produção de soja, e vai aprender na prática cada uma dessas fases. Tá? Não dá para a gente poder trabalhar qual a utilização, como aplicar, nada disso agora. Isso aí você aprende lá no curso de produção de soja. Mas qual seria o momento ideal para estar fazendo a dessecação? A gente calcula que o momento mais estratégico é a fase R7.2. A fase R7.2, tá? Lógico, né? Isso aqui também, às vezes você não tem muita prática com a cultura da soja, não sabe as fases, da fase vegetativa, fase reprodutiva, R1, R2, TV, enfim, se você não sabe isso aqui, depois você vai poder dar uma pesquisada, ou a galera que vai estar fazendo o curso de produção de soja vai aprender fase por fase também. Beleza, isso aqui depois você precisa dar uma pesquisada. Mas a fase R7.2, professor, como é que eu vou saber que chegou nessa fase? Essa fase aqui, ela acontece quando 50% das vagens já atingiram aí o grau de maturação. Vou escrever aqui que dá para entender depois para poder lembrar. 50% das vagens já atingiram aí o seu grau de maturação, quer dizer então que chegou essa fase R7.2. Ou seja, está no momento então de entrar com a dessecação. Esse é um momento muito estratégico. É lógico, tem literaturas que vão pedir um pouquinho antes, um pouquinho depois. Sim, mas como eu disse, o objetivo desse intensivo era realmente pegar o que está dando certo com os produtores e trazer para vocês. Né? Algumas literaturas até vão falar, beleza, 50% de maturação. Algumas literaturas vão pedir um pouquinho depois, outras um pouquinho antes. Eu
tem recomendado 50% das vagens maduras. Isso quer dizer, então, que chegou na fase ideal para que a gente possa estar fazendo a dessecação. Aí sim, eu começo a antecipar minha maturação, eu vou uniformizar minha área e, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo aí o controle de plantas daninhas. Bom, estamos chegando ao final da nossa terceira aula, já ocupamos o quadro todo aqui agora, né? A gente não gosta de passar com um tempo muito extenso, né? Senão a aula ela fica um pouco enjoativa, e aí a gente acaba não atingindo o nosso objetivo, algumas pessoas saem, então eu acho que nós vamos parar por aqui agora. Mas vamos lá, antes de a gente terminar, hoje nós falamos aqui um pouco sobre irrigação, falamos sobre o momento ideal aqui de enchimento de grãos, potássio, galera, volta nisso daqui, dê muita atenção ao enchimento de grãos, isso aqui é a fase final, isso aqui é o momento em que você vai potencializar o seu plantio. Falamos sobre controle de plantas daninhas, falamos aqui sobre manejo autonal, né, a dessecação antecipada e, é lógico, a dessecação para colheita, né, que é a fase ideal e quando que você sabe que chegou na fase ideal. São pontos muito importantes. Beleza? Bom, agora estamos chegando no final da terceira aula. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você gostou, né, o que você aprendeu de novo, o que você não sabia, o que você espera aí das próximas aulas. E na nossa quarta aula, nós vamos trazer aqui algumas estratégias que potencializam e ainda, olha só, presta muita atenção. No final da nossa quarta aula, né, que é a nossa próxima, eu vou estar trazendo para vocês aqui uma condição mega especial para quem quiser se especializar na cultura da soja. O nosso curso de produção de soja, ele foi atualizado, tem diversas aulas práticas, aulas em campo, aulas técnicas, aulas teóricas, aulas de cálculo, aula no campo, tudo. Um curso fantástico. E nós vamos disponibilizar essa condição para vocês que estão nesse intensivo. Quem está de fora nem está sabendo. Só você que chegou aqui nessa terceira aula, tá? No final dessa terceira aula, é lógico, mais de 30 mil pessoas cadastraram para participar do intensivo. É bem possível que nesse exato momento aí tenha de 10 a 15 mil pessoas assistindo essa aula, né? E nós vamos abrir uma condição especial para o curso de produção de soja. Então, tudo isso que você viu aqui vai ser aprofundado. Desde o momento de escolha da área, preparo do solo, de plantio, de escolha de cultivar para cultivar, quem produz essa cultivar, por que eu utilizo ela, qual a época correta, de qual o espaçamento, maquinário, tudo. Colheita, pós-colheita, dessecação, controle de plantas de pragas e doenças, todas as doenças e pragas da soja, tudo isso você vai aprender no curso de produção de soja. E nós vamos então fazer uma condição mega especial para você que está participando do intensivo. Então não perde a próxima aula por nada, é a aula mais importante de todas. Independente se você vai fazer o curso ou não, não tem problema, mas não perde, porque nós vamos trazer informações aqui fantásticas para aumento de produtividade na cultura da soja. Um forte abraço e até nossa próxima aula.